Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é a importância do jejum, tá bom? Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Gente, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o jejum, né? A importância do jejum para nossas vidas, né? Para a vida cristã. E, gente, acredito, né, que a igreja, né, os cristãos de hoje em dia estão divididos, né, entre duas partes. Aquelas pessoas que não dão importância nenhuma para o jejum e aquelas pessoas que jejumam, não. E, gente, no Novo Testamento, né, não há uma ênfase, né, no jejum. A Bíblia não dá o jejum como um mandamento, né, como uma ordem. Jesus não ordena o jejum, né, ele não fala, jejum. Ele não fala isso, né, mas a Bíblia traz algumas menções. E por exatamente não falar exatamente sobre o jejum, algumas pessoas acabam desprezando o jejum, né? Pensa que por não falar muito, por a Bíblia não citar muito, nós não devemos jejuar. Mas nós temos que ter em mente que é uma coisa importante, né? Que é uma arma para os cristãos. E somente quem jejuma sabe o quão poderoso, o quão eficaz, né, é o jejum na vida de um cristão. E eu queria mais falar com vocês um pouquinho, né, sobre essa importância do jejum, né, em nossas vidas. E, gente, a Bíblia, ela não vai trazer de uma maneira clara, de uma maneira muito específica. Ela não vai trazer regras, né, para o jejum. E o jejum é tanto como pessoal, né. Muitas das vezes Deus pode te despertar para um jejum, ou vai acontecer situações em sua vida em que vai despertar você para um jejum, né. Então é muito pessoal. E acredito que Deus tem, assim, Deus tem um tratar diferente na vida de cada um de nós, né? Então, mas, né, independente se Deus despertar ou não, nós para o jejum, deve ser uma prática constante na sua vida, né? A gente deve praticar o jejum em nossas vidas, né? Porque é importante, gente. É importante, e o jejum traz muitos benefícios, né, para a nossa vida cristã. E a Bíblia, né, como eu falei, ela não cita muito, né, o jejum, algumas partes só do Novo Testamento que Jesus fala sobre o jejum. E eu vou falar alguma delas para vocês, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 16 ao 18, que vai nos dizer o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Não vou falar sobre o versículo, né, em si, sobre o que ele significa, enfim, mas sobre Jesus estar citando, né, sobre o jejum. E como eu falei pra vocês, só porque não é muito citado, as pessoas não praticam, né, não praticam o jejum, mas ele é importante sim. Mas, Juliana, qual é o propósito, né, qual a finalidade do jejum para as nossas vidas? O jejum, né, em sua essência mesmo, ele serve para mortificar a nossa carne, né, e renovar o nosso espírito, né. Então ele tem, assim, um benefício para o cristão. Por quê? Porque ele mata a nossa carne, porque é um período em que você se sacrifica, você se abstém dos alimentos, né, por um determinado tempo. Então você acaba mortificando a nossa carne. Tipo assim, a gente é humano, né? Então a gente tem a nossa parte, que é o corpo físico, e também a gente tem a nossa alma, tem o nosso espírito, tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então, eu já falei isso pra vocês em vários vídeos, né? Que há uma rivalidade, né, entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, se a gente matar a nossa carne, a gente renova o nosso espírito. E se a gente, né, acaba não alimentando o nosso espírito, a nossa carne vai falar mais alto, né? Então, a Bíblia sempre traz isso pra nós, que a gente tem que estar sempre alimentando um.
Não, a gente tá sempre alimentando alguma coisa. Se você tá se enchendo das coisas do mundo, você vai estar alimentando a sua carne. E você não vai estar alimentando o seu espírito. Mas se você pratica o jejum, se você se humilha perante o Senhor, se você busca as coisas do céu, se você busca o Senhor, você vai estar matando a sua carne e vai estar renovando o seu espírito. Então é basicamente esse o propósito do jejum, mortificar a nossa carne para que a gente esteja mais próximo de Deus, para estar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Então olha que importância o jejum tem em nossas vidas, né? Então é exatamente isso. E eu quero ler com vocês outro versículo bem importante, que vai falar um pouquinho mais, né, sobre o que é o jejum, né, qual é o seu propósito do jejum, que eu vou ler para vocês, que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 2 e no versículo 22, que diz o seguinte: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará e a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Gente, é que a minha Bíblia é diferente, né? Mas fala odre, né? O odre. Ninguém põe vinho novo em odre, né? Velho. Mas aqui tá dizendo, ninguém põe um vinho novo em vasilha de couro velha. Essa vasilha de couro velha é tipo uma vasilha feita de pele de animais, né? E com o tempo ela é feita e com o tempo ela é preparada, na verdade, e com o tempo ela vai rasgando, ela vai secando, né? E o vinho novo, né, é o próprio, né, o suco de uva mesmo, e com o tempo ele vai fermentando, né, que forma o vinho. Naquela época as pessoas, né, pegavam o suco de uva e colocavam dentro dessa vasilha, que era para o vinho, né, o suco de uva, né, fermentar dentro daquela vasilha para que não estragasse, né, para que o vinho, né, não derramasse, né, para conservar, né, aquele vinho. Mas, enfim, não quero entrar em detalhes disso, mas aqui é uma representação, uma ilustração que Jesus usa. O que seria, né, essa vasilha que é citada aqui no versículo? Significa o nosso próprio corpo. E esse vinho aqui que Jesus fala é o Espírito Santo de Deus que ele traria para as nossas vidas, né? Isso foi antes de sua morte. Ou seja, ele está dizendo aqui nesse versículo que o jejum é um tipo de renovação, né? Para a nossa vida. Porque ele diz aqui, né? Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Ou seja, o recipiente que ele fala somos nós, é o nosso corpo. E o Espírito Santo, ele viria, né, para nós, ele veio, né, para nós, Jesus deixou para nós, e seria um tipo de renovação para as nossas vidas. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então é mais uma citação de Jesus sobre o jejum, o quanto é importante, o quanto mortifica a nossa carne e renova o nosso espírito. Então a gente pode ver mais uma vez a importância do jejum. E, gente, há vários tipos de jejum, há várias formas de jejuar, né, que a Bíblia cita. E não tem, né, como eu disse pra vocês, uma ordem específica. Mas isso é tanto como é pessoal, né? Então a gente tem que ver o que Deus tocar no nosso coração, a gente tem que fazer, porque é importante. E há vários propósitos também, né, além da mortificação da nossa carne, né, buscar a Deus. E a Bíblia cita várias formas, como o arrependimento, o luto, enfim, muitas formas. E, gente, é um assunto muito extenso, é um assunto muito longo, né, e que eu também não sou nenhuma especialista, né, para, né, realmente ir a fundo com vocês, né, pois daria horas e horas de vídeo, mas eu só queria lembrá-los da importância do jejum, que nós devemos praticar, né. E se você, tipo, quer começar a jejuar, se você quer começar a ter esse nível mais a fundo, né, com Deus, de aproximar mais de Deus, né, ora a Deus e fala pra Deus tocar no seu coração e incomodar, né, com o jejum, incomodar você com o jejum, para que você possa praticar isso mais em sua vida, né. Não se esqueçam, jejum, porque é importante, é eficaz para a vida de cada um de nós. E Jesus, né, quer que a gente jejue mais, quer mais essa humilhação da nossa parte.
e que é a mortificação da nossa carne, para que a gente possa se achegar mais a Ele, né? E fortificar o nosso espírito, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Obrigada, Pai, por mais este vídeo, Pai. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre o jejum, Pai, a importância do jejum para as nossas vidas. Jesus, venha nos despertar, Pai, cada um de nós, Senhor. Venha, Senhor, nos tirar, Pai, do sono e venha nos despertar a jejuar, a ficar mais próximo de Ti, Pai, a ter um relacionamento melhor contigo, Jesus. Venha nos despertar e põe um desejo no coração de cada um de nós quanto essa prática, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Um beijo.